beleza? Hoje temos mais um vídeo no canal e hoje estamos aqui sobre Super Beer Adventure. E hoje não é pra gente fazer uma jogatina, mas sim pra vocês escutarem a minha teoria e como pra mim deveria ser uma nova fase. Então vamos começar. Como a gente já sabe, no Super Beer, se a gente considerar dentro da pirâmide do Egito a nova fase, também a fase das topeiras, vão ser 9, incluindo a Break 1. Só que eu acho que se tivesse uma 10ª fase, eu iria fazer do meu jeito. Bom, funcionaria assim. Para mim, poderia ser 2 lugares que eu ainda não decidi. Mas aí funcionaria assim o seguinte. Seria talvez uma floresta, que nem esse daqui, que nem Super Beer, porém ia ser como aquelas árvores, sabe? É que nem do Vale Nevado, as mesmas árvores. Só que existe um bioma que é a delas, que não é congelado. Sim, essas árvores aqui poderiam ter um bioma. Ou poderia ser também um pântano. Mas sabe qual poderia ser os inimigos? Na minha opinião, poderia ser jacarés. Eu sei que eu devo estar viajando, mas pô, pensa comigo. Porque simplesmente eu botaria jacaré. Rafael, já existe jacaré. Não é jacaré. Como a gente vê em todo o nome de todos aqueles bichos que parecem um jacaré, é crocodilo. Ainda mais que o crocodilo tem uma leve diferença com o jacaré. Então, como a gente vê na Casa Gigante, ele é um crocodilo e ele saiu do oásis. Ou seja, todos os crocodilos, todos aqueles que... Então, se você não sabia disso daí, então é melhor você jogar esse jogo, gente. E funcionaria assim. A gente teria um lugar onde que a gente teria que salvar os ursos. Só que dessa vez os puzzles estariam mais difíceis. E teria muita coisa pra gente fazer. E isso também iria contar um pouco mais sobre a história da Chica, porque a Chica é uma personagem muito estranha. O pessoal diz aí na internet, como eu vejo uns vídeos aí no YouTube, que o Bar, um cientista, é muito suspeito. Mas pô, a Chica, na minha opinião, ela é mais suspeita, porque ela sabe de muita coisa pro meu gosto. E isso também poderia explicar como ela poderia saber. Até pior, a gente poderia saber o porquê que porque a gente até acha mochileiros com ela, mas a gente não vê outro urso a não ser o Biden com uma mochila. Eu acredito que a gente... E talvez isso poderia contar um pouco mais sobre a história da Chica. Porque ela sabia... Por que ela achava o cientista estranho? Bom, vamos pensar. Mas naquele bioma a gente teria um novo inimigo, que seria o jacaré. Sim, eles seriam mais escuros e eles dessa vez tanto ficariam fora da água, dentro da água, sim. E a gente também teria a gente teria que salvar que tipo de urso? Um urso que nem esses daqui. Só que dessa vez iria ser um urso panda. Sabe que a gente tem os outros ursos, só que eu acho que mesmo existe o urso polar e o urso beer que existe na vida real, eu acho que daria uma ótima opção ter uma fase com panda, porque né, tipo, da mesma forma é urso, ainda mais que a gente tem uma Intensky, e eu acho que o nosso inimigo seria um guaxinim. Sim, também teria inimigo guaxinim, mas por que guaxinim, Rafael? E teria tartaruga. Bom, vamos pensar comigo. Guaxinins é algo que representa um ladrão. A gente tem até uma skin com mais cor de guaxinim. E eu acho que seria até que interessante a gente ter um guaxinim no jogo, porque assim ele poderia ser uma espécie de um vilão secundário que poderia saber mais sobre a história do jogo, sei lá. Mas e a gente teria que salvar os ursos pandas. E a gente teria um total de moedas de umas 200 moedas, que nem a Casa Gigante. Mas agora você deve estar se perguntando: nossa, Rafael, teu bioma é incrível. Alguns de vocês vão achar isso. Mas tipo, por que o Super Beer nunca adicionou novas fases? Bom, eu acredito que, como a gente sabe, depois do Deserto Bimotec, surgiu a colmeia. E aí surgiu a Casa Gigante, que confundiu ainda um pouquinho a história. Então vamos dizer assim, que essa nova fase, toda fase tem que ter algo mais sobre a história. Então talvez complicaria um pouco a história do jogo se a gente tivesse uma nova fase, porque talvez
isso poderia complicar um pouco a história, alguma coisa, algum detalhe. Isso poderia acabar fazendo até teorias novas, que seria até que divertida. Mas eu também acredito que também os caras só estavam com preguiça, ou também é porque eles estão focando mesmo nas fases naturais. Porque a gente vê que com o passar do tempo, nas atualizações, os biomas, os lugares foram ganhando novas coisas, como a Vila dos Ursos, que antigamente não tinha aquela caverna ali. E eu acredito que seja por esse motivo. Ou os caras estão sem criatividade, ou isso deixa a história mais enrolada. É como você deixar uma maçã doce, sabe aquelas maçãs de um ciclo? Eu aposto que você já comeu, porque eu nunca comi. Mas vamos dizer assim, que se ficar mais enrolado com doce, fica gostoso com doce. Mas cada vez mais que ficar mais enrolado com doce, que seria a própria história do jogo, ficaria... um tempo chegaria num ponto que você não sentiria mais o gosto da maçã. Então, tipo, eu acho que deixaria o jogo muito grudento. Então, tipo, eu acho que já tá bom, mas já tem, eu acho que isso... Mas eu acho que também poderia ter essa fase que não contaria nenhuma história, mas sempre por olhar mesmo. Mas seria até que interessante um pântano, ou até um lugar de pinheiros, sabe? Uma floresta de pinheiros. Ou até melhor, uma jungle que existe no Minecraft, que é onde que os pandas moram. O que faria bem mais sentido. Mas eu acho bem difícil isso acontecer, já que eu acredito que isso poderia deixar a história mais confusa do que já é, porque a gente não sabe muito. Agora, a minha teoria sobre o jogo é que tudo isso daqui é uma história. Tô falando a verdade mesmo, galera. Tipo, a gente vê que no início parece muito uma história. E eu acredito que o Bia não fala. Por um motivo. Porque ele não pode estragar o sonho dele. A mãe dele contou um pedacinho do sonho, que era a historinha. Só que aí ele acabou caindo no sono. E aí talvez ele não sabia o que ia acontecer. Então vai ver que o Barry tava escutando a história da mãe. Só que aí a mãe acabou contando comigo que ele acabou dormindo com a cara dele. Não faz até sentido, como a Chica disse que é a nossa cara. Tipo, a gente ser dorminhoco. E poderia ser... E Barry estaria tentando imaginar o que acontece depois do sonho. Ah, mas Rafael, a gente encontra os backrooms. Na verdade, aqui não é um sonho, porque sonho não tem backrooms. Ai. Ô, Nedzinho, vai entender comigo. Vamos pensar comigo. A gente vê um lugar silencioso, macabro, não tem nenhum. E pra minha opinião, aquele lugar deveria ser um pesadelo. Tipo, aquela parte ali deveria ser um pesadelo. Porque o ser humano, sonhos e tudo aquilo que a gente vê no joguinho, mas o Backrooms deveria ser um pesadelo. Porque ele caiu de baixo do e ele não sabia. Tudo é escuro, desconfortável. Porque, tipo, ele não sabe, ele não conhece nada, ele tem pavor. E o labirinto deveria ser a representação de nosso cérebro. O que faz sentido, porque nosso cérebro tem um negocinho aqui, são aquelas coisinhas que são as veias. E pior, parece um labirinto. E às vezes até a pessoa se perde no próprio cérebro. No próprio sonho. Mas, então, quando o Barry iria acordar desse sonho? Eu acredito que ele só vai acordar desse sonho quando ele descobrir tudo. Tipo, vamos dizer assim, ele descobriu tudo. Pra mim, essa poderia ser a minha fase que eu inventei a teoria. Ah, e vamos lembrar pra vocês. A gente faz os vídeos com todo o meu carinho. Deixa o seu like, que ajuda bastante a gente. Se inscreva-se. E também, por favor, não deixa a gente aqui no chinelo. Porque a gente ama vocês. E também compartilhe esse vídeo e também comente para ajudar a divulgar o canal. E lembre-se, a nossa meta é chegar em 300 inscritos. Então foi isso. Valeu, galera. Tchau, tchau.